Tive relação sexual e sangrou. O que pode ser? Muitas pessoas se comoveram com o caso da adolescente que algum tempo atrás, infelizmente, faleceu depois de um sangramento na relação sexual. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com a adolescente, temos algumas hipóteses em relação a isso, mas o fato é que isso levantou um certo temor do sangramento na relação sexual ser alguma coisa grave, podendo levar a desfechos horríveis como esse da adolescente. Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e nesse vídeo nós vamos entender quais são os sinais de alerta para que você entenda se esse sangramento na relação sexual é de fato algo mais grave, preocupante e o que pode ser que aconteceu com você. Para vocês terem uma ideia, existem 5 possíveis locais que podem sangrar na relação sexual, na região genital da mulher, e é importante que você saiba aonde está sangrando para a gente entender o que realmente aconteceu. O primeiro lugar que pode sangrar é o que a gente chama de introito vaginal, ou aqui, portinha da vagina, tá? Nessa região, é a região do primeiro contato do pênis com a vagina. Se a mulher, por exemplo, não estiver com uma boa lubrificação, o simples fato de você forçar aqui uma penetração sem lubrificação é o suficiente para, às vezes, rasgar essa pele e dar sangramento. Uma outra possível causa de sangramento também é por cortinhos, mas chamado fissuras, que não é por causa da penetração, e sim por uma fissura que já estava lá, como por exemplo uma candidíase, alguma infecção local, que faz com que essa região esteja um pouco mais frágil e abra com mais facilidade. Uma outra causa são infecções, a gente falou da candidíase, é uma possível infecção que pode causar também fissuras, mas existem outras infecções como vaginoses também. E uma última causa que causa sangramento nessa região é a atrofia. Então a pele fininha na pós-menopausa, perimenopausa ou às vezes até num pós-parto, a pele pode ficar fininha por falta de hormônio mesmo e mais fácil de abrir. Geralmente, se acontece o sangramento nessa região, existe uma dor associada, um ardor, e aí você consegue visualizar da onde está saindo o sangramento. Agora vamos para o segundo local que pode sangrar, que é o ímen. O ímen, apesar de a gente achar que está muito próximo daqui, ele é um pouquinho mais para dentro, um centímetrozinho mais para dentro dessa região. É uma pelinha que teoricamente estaria fechadinha na mulher virgem e que se rompe na relação sexual pela primeira vez ou nas primeiras vezes. Ou seja, a primeira causa de sangramento do ímen é numa mulher virgem ou que tinha um ímen complacente e que acabou de romper e que tá tudo bem. Geralmente esse sangramento ele é na hora da relação sexual, pode perdurar aí algumas gotinhas no pós-relação sexual, mas depois passa. As mesmas causas que a gente falou aqui na parte de introito, né? Então infecções, atrofia, também pode acontecer na região do ímen. E agora vamos para a vagina, nosso terceiro local que pode sangrar. O sangramento vaginal, tá? Quando existe alguma lesão de vagina, dependendo da onde foi essa lesão, se foi um pouco mais para cima, pode ser que a mulher nem sinta que rasgou a região. Se for um pouco mais próximo da entrada, até 3 centímetros mais ou menos aqui da entrada da vagina, a sensibilidade é maior, pode vir com ardor e eventualmente até com coceira. As principais causas de sangramento na região da vagina é trauma, né? Então, se eventualmente não teve uma boa lubrificação, como a gente falou lá no início, pode ser que tenha algum trauma, rasgou a região da vagina e tenha algum sangramento. E pode ser que seja por conta de infecções ou atrofia, também como a gente já falou aqui na região de introito. A grande diferença é que a região vaginal ela é mais vascularizada e dependendo da onde aconteceu esse rasgo, pode ser que pegue aí vasinhos que sangrem mais. Então às vezes tem maior quantidade e às vezes precisa até de alguma cauterização pelo médico. Essa já seria uma primeira situação de alerta, né? Sangramentos que acontecem em grande quantidade, né? Grande quantidade não é só que dá aquele pinguinho no lençol, que realmente mancha o lençol, às vezes saem coágulos ou que te deixam um pouco mais fraca, são casos de você buscar o pronto-socorro. Nós falamos então de sangramento, de introito vaginal, de ímen, de vagina, mas tem uma região da vagina que é muito mais específica, que é o fundo da vagina.
Esse quarto local que pode sangrar, o fundo da vagina, ele é um pouco mais especial, porque nessa região, tá? Então aqui tem a vagina, esse é o fundo da vagina, bem atrás do colo do útero. Ele tem uma comunicação com a nossa barriga. Enquanto aqui na vagina, você, mesmo que rasgue, não acaba penetrando em nenhum órgão, aqui nessa região você pode entrar dentro da cavidade abdominal. Essa situação é extremamente rara. Geralmente acontece quando já existe uma fraqueza dessa região ou alguma lesão. Casos, por exemplo, de endometriose em fundo de saco aqui, ó. Endometriose é uma doença que as células que estão aqui, ó, dentro do endométrio, elas podem ser encontradas, células muito parecidas com elas, encontradas fora do útero, causando lesões em qualquer região da pelve, mas aqui na parte posterior do colo do útero é onde ela mais gosta de ficar e eventualmente penetra a vagina, fazendo com que essa parede vaginal fique mais fraca, mais frágil e mais fácil de rasgar. Além da endometriose, essa lesão de fundo de saco pode acontecer também em traumas, então numa relação sexual mais intensa, mais profunda e às vezes até em abuso sexual. Geralmente, quem tem esse tipo de lesão tem uma dor bastante intensa, tem bastante sangramento e sim, é uma emergência, precisa ir para o pronto-socorro. E o quinto local que pode sangrar é o colo do útero, né? A gente sabe que o colo do útero, ele é a região que abre para passar a menstruação ali, mas quando existe algum sangramento do próprio colo, geralmente tem alguma lesão associada. Muitas vezes é associado a infecções, a chamada MIPA ou DIPA, é uma doença inflamatória pélvica aguda causada por algumas bactérias, principalmente clamídia, gonococo, a famosa gonorreia. Essa região do colo do útero, ela pode ficar um pouco mais friável, né? Então, na hora que você encosta, ela sangra por conta dessas infecções. Geralmente, essa mulher, além do sangramento, também tem bastante dor durante a penetração, principalmente quando toca lá no fundo. Uma outra situação de sangramento que geralmente não é dolorosa é a ectopia, né? Então, células que estão aqui dentro do colo do útero, por algum motivo, geralmente hormonal, essas células se expõem um pouco mais para a vagina e são células um pouco mais delicadas que na hora de uma penetração vaginal, encostou ali, pode ser que sangre um pouquinho, não tem nenhum problema. Pólipo endocervical também é uma causa de sangramento e geralmente a gente vê o pólipo durante o exame especular. Mas existem casos aí um pouco mais graves, como por exemplo, infecções pelo HPV em que causam lesões mais pronunciadas, né? Então um NIC2, um NIC3 ou até o câncer do colo do útero. Sim, o câncer do colo do útero geralmente sangra. Por isso, gente, pode ser que a causa seja uma causa simples, uma causa boba e que logo isso vai passar como se fosse um pequeno cortinho ali que daqui a pouco cicatriza, mas podem ser causas mais graves. Por isso, sangrou, é preferível que você investigue o que esteja acontecendo e fique atento a alguns sinais de alerta. Vou dar 4 os principais sinais de alerta aqui. Primeiro sinal de alerta é a quantidade de sangramento. Sangrou muito, pronto, socorro. A segunda é a persistência do sangramento, ou seja, sangrou na hora da relação sexual, mas continuou sangrando depois. Busca o pronto-socorro. Terceiro sinal de alerta, dor. Então esse sangramento ele veio com bastante dor também. Busca o pronto-socorro. E por último, e não menos importante, queda do estado geral. Se esse sangramento vem com um profundo estado de cansaço, pode ser que esse sangramento aí já seja algo extremamente importante. Procure o pronto-socorro. E você tem alguma dúvida sobre sangramento na relação sexual? Escreve aqui embaixo e já encaminha para aquela pessoa que você sabe que teve sangramento na relação sexual, porque pode servir de alerta para essa pessoa. E eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima!